Olá pessoal, boa noite. A gente está começando a nossa live aqui. Eu vou convidar a Cibele aqui para participar com a gente. Só esperar ela entrar e chamar. Para a gente começar a falar um pouquinho a respeito de assédio moral no trabalho. Como acontece, quais são as consequências, quais são as formas de prevenir, quais são os meios de prova. Todas essas temáticas a gente vai abordar. Deixa eu isso vai dar certo. E aí a gente começa a nossa conversa. Oi, Michele. Oi, Sibeli, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Gente, deixa eu me apresentar primeiro para vocês aqui e apresentar a Sibeli. Meu nome é Michele Lima, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho, sou advogada do Lara Martins Advogados e hoje vou estar em companhia da Sibeli, que é psicanalista, diretora da Estilo Empresarial Gestão em Recursos Humanos, e nós duas vamos abordar o tema de assédio moral sobre dois pontos de vista distintos, né, Sibeli? Um do Isso, ponto de vista jurídico e o outro do ponto de vista da gestão de pessoas, não é isso? isso, exatamente. E aí, para nossa conversa ficar mais dinâmica, a gente estabeleceu que ia que ia começar em algumas perguntas que a Cibele colocou uma caixinha lá no Instagram da Estilo Empresarial, Sim. para que as pessoas questionassem sobre assédio moral, qual eram as suas dúvidas, os Uhum. principais temas que elas gostariam que fossem abordados. E aí a gente vai seguir com essa dinâmica de perguntas. Para Ótimo. começar, Sibeli, a gente vai definir, que foi a primeira pergunta que a gente recebeu, né? O que de Aham. fato é assédio moral. Ótimo. E aí, nesse ponto, partindo do lado jurídico, eu já aproveito para a gente fazer uma distinção. A gente tem várias formas de assédio, né? E hoje Uhum. a gente vai tratar especificamente do assédio moral. O assédio, ele pode ser classificado entre assédio sexual, o assédio moral e o assédio estrutural. O nosso objetivo aqui é tratar do assédio moral. Então é importante a gente entender que a gente não está falando de assédio sexual e nem está falando especificamente do assédio estrutural. A principal diferença aí entre assédio moral e assédio sexual é o bem jurídico que é protegido. É o que a gente quer proteger. No Uhum. assédio moral, a gente busca proteger a dignidade da pessoa humana. Todas aquelas características que são inerentes a cada ser humano, a sua honra, a sua imagem, a sua boa Uhum. fama. Já o assédio sexual, ele busca proteger a liberdade sexual das pessoas. Então, são Uhum. atitudes que vão estar voltadas para um constrangimento sexual. E aí é a principal diferença. Uhum. A partir disso, para definir assédio moral, você quer começar, Sibeli, falar o que você entende por assédio moral, como que ele é visto para gestão de Sim. pessoas? Na Fica à verdade, assim, vontade. a definição que a gente vê, eu vou dizer assim, como que vai chegando para nós como consultores de recursos humanos, ou mesmo até RH interno, né? Que eu também já ocupei cargo de RH interno por um tempo. É, normalmente, agressividade na fala, né? Quando não parte para alguma coisa, às vezes até de vias de fato, né? Assim, mas normalmente são agressividades nas falas, ameaças, né? Gestores que não têm nenhum tato para dar feedback, para conversar com a equipe. E isso às vezes parte do próprio dono. É uma grande complicação, né? Eu já tive consultorias de recursos humanos que eu já tive que abandonar porque o próprio dono não tinha nada de gestor de pessoas, né? Ele não abraçava isso e gritava com as pessoas muito desequilibrado, causava um medo muito grande nas pessoas, né? Então, assim, a gente vê muito essa manifestação agressiva na fala, na comunicação por parte dos gestores. E às vezes completamente descompensadas. Né? E a gente sabe que quando isso está acontecendo, são pontos, são focos fortes de assédio moral, né? É importante a gente esclarecer para o pessoal que está aí acompanhando que, do ponto de vista jurídico, para a gente ter caracterizado o assédio moral, ele precisa ser uma conduta reiterada, ou seja, acontecer Uhum. mais de uma vez,
e Certo. precisa também ser direcionado. O que que isso quer dizer? Uma briga que aconteça entre empregados, ou às vezes uma determinada discussão, uma situação que aconteceu de um gestor em um momento ali de descontrole gritar com alguém, se a gente tem uma situação pontual, isso não pode ser considerado assédio Uhum. moral. Isso Ótimo. pode ter suas consequências, suas implicações, mas isso não é um assédio moral. O assédio Uhum. moral, ele é essa conduta continuada, ele depende dessa continuidade. Acaba que, como você bem disse, se torna uma cultura empresarial, né? Sim, Você passa a exatamente. fazer parte daquela empresa. Isso sim Aham. é um assédio moral, né? Isso. Exatamente. É o que a gente começa a perceber que a coisa começa a se repetir sempre com o mesmo gestor, ou às vezes até com o próprio dono da empresa, né? E fica inviável fazer qualquer outro trabalho, implantar qualquer outra política de gestão de pessoas, porque o modelo que o gestor traz já desconfigura tudo que a gente tenta implantar, né? É um problema. E aí, a partir dessa situação em que eu tenho instalado um ambiente que é propício para o assédio moral, pode acontecer não só do chefe, né? A gente tem classificações aí do assédio moral. Ele pode acontecer do chefe para o empregado, pode Uhum. acontecer do empregado para o chefe, assim como ele pode acontecer entre Entre, empregados entre também. pares, né? Uhum. Entre É o que pares. a gente chama de assédio moral horizontal e assédio moral vertical. O Uhum. vertical quer dizer que é de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, vai ser entre um superior e um empregado, ou entre um empregado e um superior. E o assédio horizontal é aquele praticado entre os próprios empregados. Eu Sim. pratico um assédio moral com os meus pares. Eu desmereço, desfaço, tento rebaixar aquela pessoa que está no mesmo nível hierárquico que eu. E aí, nessas situações, surge uma segunda pergunta lá. Qual que é a responsabilidade da empresa por isso, né? Se pode acontecer entre o superior hierárquico e o empregado, para a gente parece muito claro que a empresa teria responsabilidade, né? Olha, Aham. é o meu chefe que está ali me constrangendo. Quando Aham. acontece o contrário, quando é o empregado que está constrangendo um superior, como é uma situação bem mais incomum, isso passa muitas vezes despercebido, né? Uhum. Tem Uhum. situações em que a equipe se volta contra um gestor, começa a falar mal daquele gestor, começa a ter um burburinho em volta daquela pessoa, começa a atrapalhar o trabalho da equipe. Isso também é assédio moral. E a empresa também é responsável por isso. Uhum. Assim como a empresa também é responsável quando eu propicio esse ambiente em que duas pessoas de mesmo nível hierárquico acabam se agredindo mutuamente ali de forma diária. E não Uhum. precisa ser só uma agressão de desmerecimento naquele momento. Às vezes até mesmo um apelido, que é um negócio muito perigoso, né? Que É, usado de forma constante pode gerar esse tipo de coisa. Você presenciou, já teve vivência em assédio moral horizontal, Sibeli? olha, o horizontal, você fala do empregado, não, o horizontal entre pares, né? Entre os empregados, isso. Sim, várias vezes, várias vezes. Aquela E brincadeira que como se que faz. Então, aquela brincadeira, que o rótulo, né, que se cria muitas vezes para a pessoa, ou para ela ser muito estudiosa, muito obediente, ou por ela ser vida louca, né, que o pessoal brinca, por ela ser uma pessoa que tem uma vida pessoal que às vezes é diferente do que se tem. Normalmente é igual o tal do bullying nas escolas, né? As pessoas começam a fazer críticas constantes e acaba que isso traz um mal-estar muito grande, né? Para quem está sofrendo o assédio. Então já presenciei, mas é muito mais comum, assim, pelo menos na minha experiência, o assédio vertical. do superior hierárquico para o Sim, empregado. para o empregado. E eles e um Não, eu ia negócio, uma falar coisa. assim, que eu também já vi, você começou a falar, eu nunca tinha pensado nisso, eu também já vi as sabotagens, né? E isso que você está falando dos complôs dos empregados contra o superior imediato. Eu nunca tinha pensado que isso também configura assédio, né? Isso acontece também, bastante. Sim, acontece e configura, porque na verdade nesse momento o superior hierárquico ele também está tendo sua honra atingida, sua dignidade Sim. atingida, ele Uhum. também é um trabalhador como os outros e também pode sofrer o assédio, né? Sim, sim. E
Como é que as empresas lidam, né? É importante a gente falar da responsabilidade, porque a responsabilidade não existe crime de assédio moral, assim como existe o crime de assédio sexual. O assédio sexual é crime, ele é previsto, tipificado no Código Penal e quem comete vai responder na esfera criminal. O assédio moral, não. Ele não tem uma tipificação, ele não é um crime. A gente não tem nenhuma legislação específica que trate do assédio moral em si. Existem diversos projetos de lei em trâmite que criam especificamente uma penalidade para o assédio moral. Mas hoje não é isso que acontece, não é isso que a gente vê. Como é que a gente gera essa responsabilidade para o empregador, então? Se eu não tenho previsão específica na CLT, se eu não tenho previsão específica de assédio moral, a nossa responsabilidade de empregador, a responsabilidade de empregador surge no momento que a conduta é praticada, surgindo um ato ilícito. Por quê? A dignidade da pessoa humana ela é protegida pela Constituição. Ela é um bem constitucionalmente protegido. Se eu levo a dignidade de uma pessoa, eu estou praticando um ato ilícito. E esse ato ilícito, que é contrário à lei, ele gera um dever de indenizar. Mas é um dever de indenizar geral, é uma responsabilidade extracontratual, é uma responsabilidade que vem da lei. A própria lei define no Código Civil que todo aquele que causar dano a outrem tem a obrigação de ressarcir. E aí a Justiça do Trabalho geralmente pega emprestado, traz esse artigo para dentro das relações do trabalho e aplica. Depois da reforma trabalhista, a gente passou a ter uma especificação de dano extrapatrimonial. Tem um artigo agora na CLT que diz que o dano extrapatrimonial ele é indenizável e que tem alguns critérios de responsabilização. Quando a gente tinha só o Código Civil falando desse dano, não tinha um parâmetro fixado, não tinha um valor. Eu não podia determinar quanto que aquele empregado ganharia por aquele dano. A gente colocava o valor, estimando de acordo com a ofensa, com o que tinha acontecido, e o juiz, a seu livre critério e de acordo com o seu convencimento lá nas provas, ele determinava o valor daquele dano, sem limitação. Hoje, essa situação mudou. A gente tem o artigo 223G da CLT, que surgiu com a reforma trabalhista, que prevê que em caso de dano extrapatrimonial, que é o famoso dano moral, existem alguns critérios para sua fixação. E aí eu vou levar em conta, o juiz vai levar em conta a extensão do dano, a reincidência da conduta, a forma com que foi praticado esse dano, se foi na frente de outras pessoas, se não foi. E aí, a partir daí, ele vai classificar essa ofensa em leve, média, grave ou gravíssima. Lembra aquele sistema do Código de Trânsito, né? Sim, leve, média, grave e gravíssima. E de acordo com esse escalonamento, vai ser o valor que eu vou pagar. Esse valor onde está atrelado ao salário do empregado. Então, se eu ganho R$ 1.100 lá de salário, se sofri uma ofensa leve, eu posso receber até 3 vezes o meu salário. Então, eu vou receber R$ 3.300. Se eu sofrer uma lesão de natureza média, eu posso receber até 5 vezes o meu salário. E aí vai ser um valor de 5.500. Mas quem faz esse julgamento, assim, existe um padrão de comportamento entre leve, médio ou não? Como que é isso? Quem que decide isso? Quem decide isso vai ser o juiz. Na lei, a gente tem alguns critérios fixados, tem alguns parâmetros. O artigo traz expressamente aquilo que eu comecei a falar, que é a situação, a natureza do bem tutelado, a intensidade do dano, como a pessoa se sentiu com aquela conduta, porque para uma mesma situação as pessoas são diferentes. Mas às vezes se alguém grita comigo e me chama de burra, é diferente a maneira como eu vou reagir da maneira para que você vai reagir. Então, o juiz ali ele vai analisar qual foi a extensão do dano. Vamos imaginar que, por exemplo, eu entrei em depressão por causa do assédio moral que eu sofri. Então, se eu entrei numa situação de depressão, o juiz vai pesar um pouquinho mais a mão e vai considerar esse dano maior. Entende? Então, ele avalia todo o contexto, né? Todo o panorama, assim, do fato que aconteceu e a repercussão que teve, né? Exatamente. Repercussão social, repercussão pessoal, a forma com que essa ofensa foi feita, se foi feita só entre o superior e eu, ou só entre 2 empregados, ou se eu fui exposta a toda a empresa, tudo isso vai pesando.
E aí a gente tem, como eu disse, grau leve, grau médio. O grau grave já entra 20 vezes o salário do empregado. E o gravíssimo são até 50 vezes o salário do empregado. Tem uma discussão que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade contra esse artigo. Por quê? Porque eles alegam que ali, no momento que o legislador colocou uma tarifação para o dano, quando ele criou patamar para fixar o dano atrelado ao salário, ele está ferindo o princípio da isonomia. Isonomia, princípio da igualdade. Por quê? Imaginemos que trabalhamos eu e você numa mesma empresa, numa mesma equipe. Sei. Eu sou uma empregado júnior e você é uma empregada sênior, certo? Ok. Então eu tenho um salário de R$ 1.100 e você tem um salário de R$ 5.000. Se nós duas fomos expostas à mesma situação vexatória, o nosso chefe fez a mesma coisa numa mesma reunião com nós duas, o valor mais que você, né? Exatamente, o valor da indenização invariavelmente vai ser menor que a sua, porque o meu salário é menor. Sim, então surgiu uma discussão de que a gente teria aí, né, um momento que a gente está ferindo o princípio da igualdade. Sim. Porque os trabalhadores deveriam ser tratados da mesma forma, independente do salário que ganham. Essa ação, ela ainda não foi decidida. A gente já tem 3 anos aí de reforma trabalhista, mas o Supremo até hoje não se manifestou. A gente tem um histórico na lei de imprensa. Lá, quando a lei de imprensa, quando o Supremo foi avaliar a lei de imprensa, lá também tinha uma tarifação de dano moral. Lá tinha um limite para o dano que a pessoa poderia sofrer. E o Supremo julgou essa ação. Nessa ação, o Supremo julgou inconstitucional esse artigo. Ele acabou com esse artigo. Então, o histórico que a gente tem hoje não quer dizer que é o que vai acontecer, mas o histórico que tem relacionado à lei de imprensa é que o Supremo disse que esse artigo não era válido. Então, pode ser que essa situação de dano moral por assédio, ele acabe mudando. A gente possa voltar até aquela primeira situação onde o juiz fixava de acordo com as provas e com o entendimento dele. Sim. E um dado muito interessante, Sibeli, é que na Justiça do Trabalho, nos últimos 10 anos, isso são dados do TST, tá? Nos últimos 10 anos, o assunto, o campeão no ranking do TST em ações trabalhistas, que estava em quase todas as ações, foi o assédio moral. Nossa, acontece muito, né? Acontece com uma frequência muito maior, né? Do que a gente imagina. Eles informam lá também que 7 em cada 10 empresas do Brasil que participaram da pesquisa que eles realizaram informaram que receberam denúncias de assédio moral. E olha que dado impressionante, né? 7 em cada 10, a gente está falando de 70% das empresas. Mas não quer dizer que o fato da gente receber uma denúncia não quer dizer que a empresa imediatamente vai ser responsabilizada. O que ela precisa fazer? O empregador é responsável pelo meio ambiente de trabalho. Ele precisa manter aquele ambiente de trabalho seguro e adequado para as pessoas. Mas, se por acaso acontecer uma situação de assédio e essa situação é levada para o responsável na empresa e ele toma todas as medidas que ele poderia para minimizar o dano, inclusive até mesmo demitindo aquela pessoa que cometeu, ele pode ser isento dessa responsabilidade ou até mesmo ter bem reduzida a sua responsabilidade nesse acontecimento. Ah, interessante. Porque, na verdade, a gente que, da parte do recursos humanos, eu fico vendo assim, que todas as ações, todos os subsistemas da nossa área de gestão de pessoas, a gente tenta prevenir de alguma maneira esse tipo de comportamento lá desde a seleção, quando você seleciona um líder. Você faz os testes para ver nível de agressividade, você checa a referência, você tenta fazer uma boa seleção. Se por acaso esse líder começa com comportamentos de assédio, né, com recorrência disso, existe a possibilidade de você dar um feedback para ele, que aí já entra a parte de avaliar desempenho, dar feedback e dar uma advertência, está com o código de ética da empresa. Então, a gente tem como cercar de várias maneiras, né? Então, por isso que o empresário, né, que muitas vezes tem na sua composição gerencial uma pessoa que está fazendo isso, ele tem muita ferramenta para, de alguma maneira, reagir e não ser punido por isso, né? Então, é interessante você falar isso, porque
o recurso humanos ele ajuda nessa questão, só que o empresário ele tem que estar muito ciente do que está acontecendo na empresa dele, né? Reconhecer que muitas vezes fez uma seleção errada, tá com uma pessoa errada, né? E aí entra outra questão mesmo que já é do próprio ego do empresário, né? Que nem sempre ele está preparado para isso, né? Aberto a isso. Mas é interessante você falar que se a lei ver que foram tomadas medidas, né? Então essa punição, essa sentença vai ser menor, né? Seria isso a sentença ou seria... É sentença que diz mesmo, né? Sim, o primeiro ato decisório que a gente tem é a É sentença. a Depois sentença. tem decisões de outras instâncias, mas no primeiro momento, sim, é a sentença que vai decidir, é o juiz que vai determinar. Uhum. E Então, quais são as é ferramentas? interessante saber, assim, é interessante saber que tem como o empresário, de alguma maneira, se cercar para que ele não seja totalmente responsabilizado por um comportamento de um gerente que ele contratou. Às vezes ele fez uma má contratação, né? Então, assim, as ferramentas que a gente vê, né? Que foi a pergunta que você fez agora. A primeira é ter um código de ética operante na empresa, né? Então, a gente vê empresas, às vezes, que nem o código de ética tem. E às vezes tem o código de ética, mas está na gaveta, né? Ninguém nem conhece. Então, tudo isso está dentro da nossa área de gestão de pessoas, que é ver aquele código de ética, customizar, trazer para a linguagem do público-alvo, né? Que são os colaboradores internos, divulgar, fazer campanhas, né? Assim, falando do que são os comportamentos bem-vindos, do que são os comportamentos que não são interessantes na empresa. Né? A integração ela tem que acontecer pelo menos de 15 em 15 dias com os novos colaboradores, e quando se muda um código de ética, é importante reimplantar com os clientes internos, né? Com os colaboradores internos. Então, o código de ética seria um. E assim, se a gente for ver, Michele, todos os subsistemas de recursos humanos, eles operam de maneira preventiva em relação ao assédio moral. Como eu estava contando agora, né? Na seleção, na avaliação de desempenho. Porque numa avaliação de desempenho, aquele gestor, que eu já passei por situações de ter que dar um feedback ou acompanhar feedbacks de gestores que tinham uma questão seríssima. Só para você ter uma noção, o apelido do gestor era alemão, né? Mas não é porque ele tinha um olho azul, entendeu? É porque ele era meio Hitler, né? O jeito dele de tratar as pessoas, embora ele fosse extremamente competente tecnicamente. Ele era um cara que entregava os números, entendeu? Pode falar. Aí é bem importante também a gente separar as cobranças normais de um contrato de trabalho do assédio moral, né? Uhum. Tem muita gente que acha que receber... Ah lá, a gente recebeu um comentário que na empresa tem código de ética, mas está o quê? Tá trancado num cofre. Solange, aí Pois é. não adianta. É importante que todos os colaboradores tenham conhecimento aí do código de ética, que entendam, né, que o RH tem ações constantes e tudo mais. Mas, como eu estava dizendo, num primeiro momento, as pessoas tendem a confundir as cobranças normais de um contrato de trabalho com a situação de assédio. Não é porque existe a figura do assédio moral que você não possa ser cobrado das suas tarefas. Você vai ser cobrado dessas suas tarefas porque é normal numa relação de emprego. O seu empregador ele tem poder diretivo, ele direciona a sua prestação de serviço, ele tem poder punitivo, ele pode te aplicar uma advertência, uma suspensão. Isso faz parte do contrato de trabalho. E não é porque essas situações aconteceram que automaticamente a gente está diante de uma situação de assédio. Por exemplo, se a gente tem uma avaliação de desempenho na empresa e o supervisor chama reservadamente alguém na sala e diz com palavras adequadas que o desempenho não está bom, que precisa melhorar, que nesse mês aconteceu isso e isso. Isso é muito normal. O que não pode é a gente, por exemplo, ter uma reunião coletiva de equipe e o gestor ali naquele momento falar, olha, o fulano aqui, ó, é péssimo, não consegue entregar. O outro, o ciclano, é bem melhor, entregou. Isso sim vai gerar uma situação constrangedora e se praticar de modo reiterado de assédio. Eu já participei de um caso em que em uma loja, para estimular a venda, o pessoal criou uma corrida. E aí tinha os carrinhos, né? Eles colocaram lá no mural os carrinhos, tinha o Schumacher, e foram colocando o nome de piloto, e conforme iam vendendo, eles iam andando com os carrinhos. O último colocado, ele estava com o carrinho do Barrichello, e não era problema, mas colocaram
uma tartaruguinha no carrinho dele. Ele não tinha mais um carro, colocaram uma tartaruga em cima. Gente do céu. E aí a empresa inteira começou a ele chamar ele de barriquera, pé de chinelo, e não chega. Oh, meu Deus. E aquilo ali O acabou pessoal não virando uma perdoa, situação né? constrangedora. Com Então, certeza. essa é uma cobrança normal. Em tempo de pandemia, a gente tem que atentar, porque em teletrabalho e de modo remoto também é possível acontecer, né? O assédio Uhum. moral ainda persiste, ele ainda pode acontecer. E aí começa a se falar numa situação muito mais delicada, porque assim, num primeiro momento, a gente já está passando um momento muito difícil, né? Você já está tendo que lidar com toda essa situação de pandemia, com a insegurança, com o medo, porque as pessoas estão com medo. E aí Uhum. entra uma segunda situação, onde todo mundo, ou boa parte das pessoas, tiveram que ir trabalhar em casa. E como controlar a produtividade de quem está em casa? O horário de trabalho de quem está Sim. em casa? Começou a criar grupo de WhatsApp. E aí, lá no grupo de WhatsApp, eu começo a falar: olha, o fulano não rendeu, esse prazo está em aberto, isso não foi cumprido, essa equipe está lenta, essa pessoa não está cumprindo o prazo. Ou até mesmo controle de jornada excessivo. Tem empresa que chegou à situação de implantar GPS, acesso a GPS de celular dos empregados, para saber se estava em casa mesmo, se estava trabalhando. Essas são condutas que parecem chegar próxima ao assédio moral. A gente está Uhum. falando de condutas que podem ser caracterizadas como assédio moral. Não é porque o trabalhador está em teletrabalho que eu posso mandar uma mensagem a qualquer hora do dia ou da noite, mandar mensagem às 5 horas da manhã, pedindo para que Sim. seja feito isso, aquilo, ou cobrar que ele esteja disponível 10 horas da noite para responder uma situação de urgência. Não Uhum. deixar de existir situações de assédio só porque a gente migrou do ambiente de trabalho para o ambiente doméstico. Ah, se eu estou na minha casa, não tenho como ser assediado porque não tem ninguém aqui. Não, tem sim. E os meios remotos, eles até facilitam esse Sim. assédio constante das pessoas, né? As pessoas se sentem mais empoderadas, né? Igual o Facebook, quando vai falar, fazer comentário em rede social, né? As pessoas, por não estar no tete a tete, elas ficam mais empoderadas, né? Falam, às vezes, sem limites, né? Que aí a gente entra nesse outro campo mesmo, de comunicação online. Então, o WhatsApp ele vai facilitar, sim, que a pessoa... Se a pessoa tiver essa tendência, né, a ser mais agressiva, a falar de uma maneira que não é interessante, né, com o colaborador, pode potencializar. O WhatsApp pode acabar potencializando isso, né? Pode sim, e muitas vezes acontece. E esses Uhum. grupos é muito problemático, porque ali a gente não tem só os empregadores falando. Os empregados também se comunicam por esses grupos. Já Uhum. uma outra situação que eu acompanhei de perto foi em um grupo de WhatsApp. Uma pessoa foi ofender a outra no particular, com um terceiro, errou e mandou no grupo da empresa. E todo mundo viu a ofensa. E essa Uhum. pessoa se sentiu ofendida, se sentiu mal com aquilo. A Exposta, né? empresa tomou todas as medidas, né? A Uhum. empresa demitiu quem praticou, passou política no grupo, escreveu política de uso de WhatsApp, mas não é possível chegar a esse nível de controle, né? A não ser que tivesse criado uma lista de transmissão e não um grupo de WhatsApp. E aí a Uhum. empresa foi responsabilizada. Lembra que eu falei que se ela toma todas as medidas, Uhum. a Então, responsabilização vai ser bem pouca? Nesse caso, o dano moral foi bem pequeno. Foi, uhum. inclusive, abaixo dos 3 salários lá, porque é até 3 salários, mas pode Uhum. ter um valor menor, né? E foi até abaixo desses 3 salários. Porque foi Então, ele dada acabou. atenção, né, para a coisa. Uhum. Outra coisa que os meios digitais facilitam é prova. Como que eu vou provar essa situação de assédio, né? Isso foi uma Porque eu pergunta que foi feita, não sei se a pessoa que perguntou está aqui agora, que é, assim, não sei se é isso que você vai falar, mas já vou deixar lançar a pergunta, que é o que fazer para quando você não tem testemunhas que querem depor em relação ao assédio moral, né? Qual o tipo de providência que pode ser tomado? a primeira coisa é que assim, o assédio moral ele acaba, quando ele se torna uma cultura organizacional, isso é uma coisa muito ruim, porque se torna tolerado.
né? Se eu tenho, por exemplo, um assediador que fala da aparência física da pessoa, ah, como que você vem trabalhar com essa roupa? Ou esse sapato não tá bom. Algumas empresas, os gestores exigem que as pessoas alisem o cabelo para trabalhar, ou então que Uhum. prendam o cabelo, né? Esse tipo de situação, se ele liberar, se ele tangenciar ali pelo assédio moral, se ele é uma conduta que pode parecer assédio moral, as pessoas geralmente não tomam nenhuma atitude. Porque, por Uhum. exemplo, se a gente tem dois empregados, né, no mesmo nível hierárquico e o assédio está voltado para um colega, a gente tem um colega e todo dia esse assediador vai lá e fala da roupa dele, fala do desempenho. Às vezes, se um colega ali dissesse para ele, falar, olha, para com isso, né? Não fala dessa pessoa, não critica. Talvez ele parasse. Mas as pessoas não fazem isso. Não, Não fazem por quê? Não fazem porque tem medo. Se eu sim. fizer isso, pode ser que o assediador comece a atacar a mim, né? Uhum. Então eu não vou interferir. E aí, da mesma forma, se eu não quero nem interferir, se eu não quero nem tentar comentar alguma coisa ali para que ele pare, muito menos eu vou querer ir depor, ser testemunha para alguém para dizer que ele estava sendo assediado. Então é muito Uhum. comum que a gente não tenha prova testemunhal nesse tipo de processo. Sim, sim. O que as pessoas podem fazer? Elas podem pegar, por exemplo, conversa de WhatsApp, Sim, e-mail, tudo isso faz prova. sim. Gravar conversa. Gravar Verdade. conversa é uma coisa bem polêmica, porque o pessoal acha que não pode, né? Uhum. Que não é uma prova admitida. Na verdade, se você está inserido no contexto da conversa, você pode gravar aquela conversa e você nem precisa avisar o outro que você está gravando. Você pode, a lei te Sim. permite, ela é uma prova lícita. É a gravação da conversa. Quando eu estou na conversa, eu chamo isso de gravação. Essa prova é aceita e essa prova é permitida. O que não pode é a escuta. Eu não posso ter Uhum. uma escuta. Por exemplo, você, Sibeli, está conversando com uma terceira pessoa. Eu Aham. não posso pegar meu telefone e ficar gravando a conversa de vocês sem autorização, Entendi. porque Entendi. a escuta eu não posso fazer. Então, Aham. gravação de conversa, e-mail, WhatsApp, tudo isso são ferramentas que podem servir de meio de prova. Uhum. A gente sabe que muitas vezes esse assédio ele vai ser praticado ali de portas fechadas, né? Vai acontecer só entre o assediador e o assediado. Às vezes não tem presença de outras pessoas, né? Às vezes é só entre essas duas pessoas. E esses meios, esses outros meios de provas, eles podem acabar ajudando. Pode ser interessante que as pessoas façam uso. Então, sim, Sim. tem outras formas de provar. Ah, interessante. É bom saber, assim, porque quando a pessoa fez essa pergunta, eu fiquei imaginando isso, assim, que normalmente quem presencia é tão constrangedor que normalmente a pessoa não reage, né? Quem estiver do lado não reage. Então, como que seria possível, né? Aí agora você acabou de contar, bacana. A pessoa tem essas ferramentas, né? Ela Agora, a pode surgir. empresa, eu vejo assim, que também, assim, do nosso lado, da parte de gestão de pessoas, a empresa também tem que facilitar os canais de comunicação em relação a isso, né, Michelle? É, a Sem gente, dúvida. a gente fala porque existem as ouvidorias internas, que a gente chama, né? Cada empresa dá um nome, mas eu gosto desse nome, assim, ouvidoria interna, porque é quase que um RH, né? Porque às vezes a empresa não tem um RH, ou é um pedacinho do RH em que as pessoas podem trazer, tem essa abertura para trazer acontecimentos como esse, né? E procurar ajuda. Eu sempre sugiro que busque ou o responsável do RH para trazer esse tipo de assunto, ou o próprio dono, caso não tenha um RH, né? O próprio dono da empresa, recorra a ele para contar do que está acontecendo. Eu acho que as pessoas não podem ficar caladas diante desse tipo de atitude, né? De um superior imediato, por exemplo, ou mesmo de um colega par, né? E assim, você falando isso, a gente acabou de receber uma pergunta aqui da Elsa. Ela perguntou o seguinte: se palavras de baixo calão, ditas por colegas de trabalho na frente do gerente, que nada fez para impedir, é considerada assédio moral? A resposta aí vai ser depende. Depende do que foram essas palavras e para quem ela estava direcionada, né? Como eu Uhum. disse, tem que ser, primeiro, conduta reiterada. Uma vez só, se um colega xingou alguém uma vez só, numa situação, num momento de estresse ali,
Isso não é assédio moral. O assédio moral ele depende da continuidade. Tá, Uhum. mas sempre tem essa continuidade. Mas é direcionado? Foi para você? Ou foi para a sua equipe? Ele falou isso para você ou para a sua equipe? A ofensa estava direcionada para uma pessoa ou para esse grupo? Porque tem que ser direcionada também. Essa ofensa Uhum. ela não pode ser genérica, né? Que aí deixa de descaracterizar o assédio. Então, depende, a resposta é depende. As palavras de baixo calão, o que eram, estavam direcionadas e foram ditas de modo reiterado, aconteceu várias vezes esse tipo de coisa. Se sim, aí sim a gente pode falar em assédio moral. Interessante, né? Porque tudo tem que ser analisado do contexto que a coisa está se sucedendo, né? Fico pensando assim. E até na nossa área também, né? Porque é, eu sempre falo de uma maneira muito clara que a gente nunca vai ter uma harmonia completa entre empregado e empregador, né? Assim, a gente sempre tem interesses, às vezes, muito diferentes, né? Às vezes se encontram mais, e a gente tem que procurar esse equilíbrio, mas nunca vai estar 100%. Então, às vezes, chega uma denúncia ou outra, né? Uma fala ou outra de assédio, e tem que ser avaliado plenamente o contexto e principalmente a reincidência, né, do comportamento do gestor. Ou É, mesmo, né, exatamente. vamos dizer, do autor, né? Não vamos nem falar só gestor, mas do autor do assédio. Outra questão interessante, Sibeli, que é bom a gente abordar, é que o assédio moral ele gera consequências, né? Para cada pessoa ele vai gerar uma consequência diferente, mas ele gera consequência. Tem Sim. trabalhadores que vão chegar ao ponto de ficar incapacitados para o trabalho, vão se afastar do trabalho por depressão, vão sofrer Sim. de outros males. Alguns sintomas são característicos do assédio moral, né? Que gera Uhum. esse transtorno psicológico. Já foi apontado que, por exemplo, o ganho de peso excessivo, a perda de peso, a depressão, o desânimo, a falta de vontade de ir trabalhar, tudo isso caracteriza a situação, né, de assédio moral. E Sim. aí surge uma segunda pergunta. Se eu sofri assédio moral e a partir daí sofri prejuízos materiais, eu posso ser ressarcida também? Porque a gente está falando do dano extrapatrimonial, a gente está falando do dano, vamos chamar assim, da alma, né? Uhum. Aquele que Sim. sente na alma. E Aham. aquele que a gente sente materialmente, que a gente sente no bolso. Por Sim. exemplo, eu tive que comprar remédios para tratar dessa depressão. Eu tive que desembolsar valores para tratamento de saúde. Esse valor, ele pode ser ressarcido também? A resposta é sim, pode. Ele vai ser ressarcido porque o trabalhador tem direito a pedir tanto o dano moral quanto o dano material, o prejuízo financeiro que ele teve. E já é Uhum. possível na jurisprudência que essas duas coisas elas podem se somar numa reclamatória trabalhista. Eu posso pedir as duas coisas. Eu posso pedir tanto o dano material quanto o dano moral decorrente dessa situação de assédio. Uhum. É O Rafael interessante. entrou, o Rafael entrou aí, vou mandar um oi pro chefe, que não A assedia Nicole ele. também está aí. A Nicole também tá Fez aí. uma live com a gente na semana passada. Bacana. Oizinho para Sejam todos. bem-vindos. E se a gente for voltar um pouquinho na situação de caracterização, falando da responsabilidade, a gente pode ter a caracterização do assédio, a responsabilização do empregador, tanto pela conduta dolosa dele, que quis praticar, né, Uhum. quanto pela conduta omissiva. Eu fiquei sabendo que estava acontecendo e não fiz nada para minimizar aquela situação, para alterar. É o que você estava falando, que a gente chama de culpa em elegendo, quer dizer, que é a culpa do empregador pelos empregados que ele escolhe para trabalhar para Uhum. ele, e Uhum. a culpa em vigilando, que é aquela culpa que eu deveria ter vigiado os meus empregados, eu deveria ser vigilante, perceber todas essas situações de assédio, de constrangimento que acontecem no ambiente de trabalho. E aí é onde entra a ouvidoria, que você tão bem disse, né? Tem situações que, às vezes, esse canal direto, ele não vai funcionar tão bem. Porque as pessoas que estão em situação de assédio, elas têm medo, né? De Bem, procurar e de exatamente. manifestar. Quais Aham. são as formas, Sibeli, que você encontrou mais eficientes para essa ouvidoria funcionar?
Olha, assim, a que é menos eficiente é você chegar para conferir com o superior imediato, né? Porque eu já vi empresário que, assim, o dono da empresa recebeu a queixa do colaborador e aí já chamou, e às vezes já chamou até os dois juntos, sabe? Aquela coisa assim de fazer um embate. Então, assim, eu acho que é quase que você provocar novamente o trauma, né? É você traumatizar a pessoa pela segunda vez, né? Você pensa, igual, por exemplo, uma criança vai reclamar que foi abusada. É uma coisa muito parecida para o pai. Aí o pai pega e chama o abusador junto com a criança para falar assim, não, você abusou mesmo, né? Então, assim, essa é a menos eficaz. É você querer tirar a limpo se aquilo ali aconteceu junto com o superior imediato, né? E a mais eficaz, do meu ponto de vista, é realmente, por exemplo, a pessoa que passou por isso, ela buscar ou recursos humanos, ela buscar pessoas que estão mais diretamente ou com o dono da empresa ou com a área de RH para relatar o que aconteceu. Né? Se ela tiver testemunhas e de uma maneira discreta, eu acho que quanto menos alarde fizer, melhor, porque isso acaba. Às vezes a pessoa foi exposta num departamento, dependendo do jeito que ela fizer, a coisa vai virar um rádio peão na empresa que é desnecessário. Então, ela buscar esses canais, que são canais que assessoram todo, né? Por exemplo, o RH ele é um órgão de staff da empresa, ele assessora todos os departamentos de uma empresa. Então, tem que procurar a pessoa responsável pelo RH, contar o que aconteceu. Se tiver testemunha para ajudar, fazer da mesma maneira, chegar até o empregador para contar, né? E se a pessoa, vamos supondo que a pessoa não tem coragem de jeito nenhum de fazer isso, porque teme ser punida. Aí a gente tem o da ouvidoria interna, porque vai depender muito de como funciona, se funciona a ouvidoria interna da empresa, né? Porque normalmente quando ela funciona, opera direitinho, é um e-mail, esse e-mail só uma pessoa tem acesso, né, aos e-mails que chegam, ninguém mais acessa, não tem como você saber, por exemplo, a empresa inteira saber quem denunciou, então a pessoa acaba se expondo um pouco menos. Entende? Tem várias ferramentas, né? São vários Uhum. tipos Sim. de canais que a gente pode utilizar e que a empresa pode fazer uso. Tem uma pesquisa que também foi divulgada pelo TST que diz que os meios digitais são os mais eficientes e Uhum. principalmente se propiciar que a denúncia seja feita de modo anônimo, sem identificação, que geralmente é mais fácil que chegue as denúncias se a empresa tiver ouvidoria nesse formato. Porém, tem algumas situações pontuais que a gente acaba percebendo que outras ferramentas também funcionam. A gente teve experiência de uma empresa que tinha um canal de ouvidoria interno, mas que não recebia denúncia. Para a empresa estava tudo bem. Uhum. Numa determinada consultoria, foi percebido, né, pelo consultor que tinha um certo clima ali de assédio, mas que as pessoas tinham um pouco de medo de falar. E aí foi colocado, ele deu como sugestão colocar uma urna dentro do banheiro. Porque no banheiro Ah, ninguém saberia quem tinha colocado, né? Porque é o local mais privado da empresa, e as pessoas poderiam fazer essas denúncias. E aí foi uhum. deixado lá, e em uma semana eles tiveram mais de 30 denúncias relacionadas a uma pessoa específica que trabalhava numa área, que tinha um alto cargo. Então Olha que legal. pode ser que uma Ótima ideia saber disso, Michele. Muito bom e olha que eu você. nem sou do RH, eu estou contando uma experiência que um Aham. consultor de RH teve, Que né? Eu estou contou, né? replicando aqui o que ele contou, né? E que foi Aham. eficiente, funcionou. Uma outra coisa, uma segunda coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado é que não é porque eu recebi a denúncia que essa denúncia é verdadeira, Uhum. né? Eu não Exatamente. posso começar a tratar o empregado que foi denunciado imediatamente como se ele fosse um assediador, porque eu de fato não sei. E aí, o que que precisa entrar nessa segunda etapa? Recebi a denúncia, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer uma investigação interna. A empresa precisa investigar. Não adianta chamar o colaborador que foi acusado e já fazer perguntas diretamente para ele, já acusar, já falar que ele fez isso, ou já demitir. Porque nessa situação você vai estar correndo o risco de cometer uma injustiça e de ainda ser responsabilizado a empresa por essa atitude. Se eu tenho Uhum. empregado que não é assediador, eu recebi a denúncia e eu trato como, faço a sua dispensa, isso já é uma situação bem complicada e que vai acabar gerando um ônus ligado a essa atitude também. Por isso a Sim. gente tem que ter bastante cuidado, né? Uhum.
Esse trabalho investigativo tem que acontecer sempre, né? Porque existem versões para tudo. Então precisa mesmo. A gente recebeu uma outra pergunta aí. Ah, A Silvana está falando, eu trabalho em uma empresa e sempre a diretora da empresa sempre a diminuiu na frente de vários clientes e pessoas porque não tinha faculdade na área em que estava trabalhando. A pergunta é, isso caracteriza, né, assédio? Essa situação realmente é complicada. Essa situação me parece ser uma situação que tem possibilidade de ser considerada assédio, sim. Né? O empregador é livre na contratação. Ele escolhe contratar um empregado para desempenhar aquela função. E a partir dali começa a ter desmerecimento e rebaixamento dessa pessoa na frente de outras pessoas, pelo fato dela não ter o que ele entendia ser a qualificação necessária para aquela função, sim, isso pode ser considerado assédio moral. É uma situação bem que clara. coisa, né? É uma coisa assim, paradoxal demais, né? Porque se incomoda tanto ela essa questão da formação, por que que ela está com essa funcionária há tanto tempo, né? Por que não lidar de uma maneira diferente? Por que não chegar na funcionária e entender se ela quer a outra formação, se é necessário, sabe? Às vezes assim, me deixa um pouco perplexo o jeito que as pessoas lidam, né, com os entraves que vão acontecendo em relação às pessoas nas empresas. Por exemplo, teve uma pergunta lá da nossa enquete, que a pessoa perguntou assim, e quando isso sempre acontece na empresa? Como dar, ela até usou essas coisas, como dar seguimento, né? Como que eu consigo, como que a gente faz? O que eu posso fazer quando isso sempre acontece? Aí eu respondi no inbox para ela, até para incitá-la a estar aqui hoje, né? Que ela poderia recorrer aos canais de comunicação, para não ficar calada e tal. Aí ela falou assim, mas e se for o próprio dono? Né? Aí fica complicado. Então, assim, aí eu até já disse para ela, mas repito aqui, né? Se o próprio dono da empresa tem condutas de assédio moral reiteradas, aí você que tem que repensar se você quer ficar nessa empresa, né? Porque realmente você vai ter que se submeter, porque a pessoa não vai mudar porque virou boazinha, né? Assim, é muito difícil as pessoas mudarem. Então, aí cada colaborador tem que tomar a decisão mesmo do que ao que eu quero me submeter no ambiente de trabalho, né? Isso é muito complicado. Junto com essa pergunta sua, o Samuel também perguntou o seguinte: falar com o psicólogo da empresa é o correto, né? É o certo? E aí entra muito no que você está falando, porque o que, que acontece? As pessoas precisam trabalhar, né? Sim. A maioria das pessoas depende do salário que ganha Uhum. para se sustentar. E por isso se submetem a diversas situações que em outro tipo de relação não se submeteriam. Sim. E aí, a pessoa que busca a empresa, que sente a necessidade de falar com o psicólogo, com o supervisor, com o dono da empresa, e que não é atendido, ela pode procurar canais alternativos. O diálogo é sempre o melhor caminho, né? O Uhum. primeiro passo é procurar a empresa, porque a empresa é a primeira pessoa que está interessada em manter aquele ambiente de trabalho saudável. Sim. Então, o primeiro passo é procurar alguém dentro da empresa que seja responsável por resolver essa situação. Quando essa situação não se resolve dentro da empresa, ela pode ser levada para fora da empresa. E aí pode acontecer que o empregado ache por bem procurar o sindicato, por exemplo, o representante da sua categoria. O sindicato de empregado pode ter essa função até de exercer esse diálogo. É, Uhum. pelos trabalhadores numa posição em que ele não está tão subjugado como os trabalhadores estão. Não tão dependente como os trabalhadores estão do seu empregador. Então, o sindicato pode fazer essa ponte. E uma situação que não é incomum é que o Ministério Público do Trabalho, muitas Imaginei. vezes, chega a instaurar inquérito civil
E isso pode acabar numa ação civil pública contra essa empresa, o que é um problema muito sério, porque aí a gente, ao invés de ter um dano voltado só para um trabalhador, a gente pode ter um dano moral coletivo. O Ministério Público ele tem essa representação para exigir esse dano moral para todos os trabalhadores que ali estavam envolvidos, né? Então é muito importante que as empresas também tenham essa consciência, né? Que resolver internamente é a melhor forma e o melhor caminho. Levar para fora da empresa é muito pior. Não ter atitudes que solucionem aquele problema e deixar que terceiros venham tentar resolver é uma situação muito mais complicada para o empregador do que ele ouvir o empregado, tentar entender o que está acontecendo, tomar medidas e fornecer ferramentas para que os empregados possam mudar essa cultura. Pode ser treinamento, pode ser questionários online sobre o tema. Uma outra empresa que estava passando por essa situação, ela começou a colocar todos os dias, porque, como você disse, tem empresas que têm um belo código de ética, mas que fica guardado no cofre e ninguém sabe. Essa empresa começou a colocar lá na página inicial do colaborador, todos os dias, quando ele logava lá para começar a trabalhar, ele tinha que responder perguntas relacionadas ao código de ética. Então, essa atitude correta, essa atitude você faria, isso pode, isso não pode. E isso acaba funcionando como um inibidor, né? Ele faz as pessoas se lembrarem todos os dias que isso não é uma atitude correta, que isso tem que ser evitado, que não podemos nos comportar dessa forma. O ser humano, às vezes, precisa disso, né? Desses lembretes ali de como ser lembrado. Continuamente, né? O ser humano ele sempre precisa de treinamento e de ser lembrado, né? E é uma ideia interessante até para empresas que têm aplicativos, né? Hoje está muito na moda essa história da empresa ter um aplicativo para que a pessoa, o próprio empregado, acesse dados de salário, né? Tem várias funcionalidades em aplicativos desenvolvidos internamente, principalmente em empresas maiores, né? E é uma ideia interessante essa, assim, colocar como se fosse um quiz, né? Assim, para que a pessoa responda uma pergunta do código de ética com múltipla escolha, né? O que você faria? E aí, dependendo de como ela pontuar até o final do mês, vamos supor, ela ganha algum tipo de brinde da empresa, por que não, né? É uma ideia interessante essa que você trouxe aí também. Porque esse negócio do brinde já é uma ideia do RH. Então. Porque assim, pensa bem, isso estimula a pessoa a ler, né? Porque assim, o que acontece quando a gente vai implantar pela primeira vez um código de ética? A gente implanta com os colaboradores internos. Aí depois a gente só vai fazendo a implantação com quem vai entrando. Agora, a empresa, sempre que ela modifica alguma conduta, alguma coisa, é importante ela fazer novamente a implantação, né? E se isso não é feito, esse tipo de quiz, né? Esse tipo de ação é um jeito de fazer com que as pessoas recorram novamente, né? Estudem ali o manual. Então, achei interessante assim, essa ideia. É bem bacana. Vou até dar para um cliente meu que eu sei que tem aplicativo. Vamos inventar umas modas com esse aplicativo dele, né? Porque as pessoas, é um jeito de fazer a pessoa voltar no código de ética, né? É verdade. A gente teve uma outra pergunta aí que acabou passando. Alguém perguntou aí, eu acabei de ver aqui, qual que é o limite do poder diretivo do empregador? Eu vi essa pergunta. Então, o limite do poder diretivo, ele está muito ligado ao limite da dignidade da pessoa humana, né? Eu posso exercer o meu poder diretivo de direcionamento da atividade, até o poder punitivo, que faz parte, está dentro do poder diretivo, de punir aquele empregado que não se comportou da maneira esperada. Tudo isso pode acontecer e o limite é o limite do razoável e do respeito à dignidade da pessoa humana. Um caso muito clássico que a gente tem aí de abuso de poder diretivo é o que a gente chama de assédio estrutural. Não, esse assédio, ele não precisa de um assediador, ele não precisa de uma pessoa específica para fazê-lo. É que o ambiente da empresa, ele já é tão contaminado, ele foi criado de uma forma tão opressiva que só o fato de eu trabalhar nessa empresa, de eu estar submetida a esse ambiente, já me causa dano. Mas, por exemplo, como é que uma pessoa prova isso?
Então, aí eu vou te dar um exemplo do setor que é mais atingido por assédio estrutural, que é sempre o setor de vendas. A Uhum. equipe de vendas da empresa, quando a gente fala, por exemplo, de grandes empresas que têm organizado um time de representação que vai para a rua, que vende, esses métodos de gestão que são utilizados, eles são muito agressivos. São métodos de todo dia, olha, o valor está tanto, a gente precisa. Isso faz os níveis de ansiedade das pessoas aumentarem. Eu Sim. começo a me sentir mal, porque a minha vida passa a existir em função da meta. Uhum. A meta é o que faz a empresa andar, a meta é importante, a meta acaba virando um intangível ali, que está Sim. presente na vida de todo mundo, que é um peso nas costas de todos os colaboradores. E tudo se justifica a partir dessa meta. Eu Uhum. posso ligar para você meia-noite, porque faz parte, você tem que atender, porque você precisa atender o cliente, porque você precisa bater sua meta. Eu posso interromper suas férias para te ligar para pedir informação, porque o cliente está ligando e o cliente tem sempre razão, ele que tem direito. Vamos. Todos esses métodos, todas essas ferramentas vão para o lado do assédio estrutural. E esse Uhum. assédio estrutural, ele é uma tese nova, né? Ele não é tão amplo e tão utilizado como o assédio moral em si, que eu disse que é a Uhum. ação mais recorrente na Justiça do Trabalho nos últimos 10 anos. Mas o assédio estrutural, ele tem servido para dano moral, para embasamento de dano moral, em ação coletiva do Ministério Público, em condenações de grandes empresas. Já aconteceu de ocorrer. Um dos E parece ministros. assim, sabe, pelo menos a impressão que eu tenho é que parece que também para você reunir provas cabais, assim, para provar o assédio estrutural é um pouco mais difícil, né? Do que o moral, ou não? É, O né? estrutural É, é porque ele é mais tangível, né? O sim, assédio, o assédio moral foi uma pessoa que praticou contra sim. mim condutas reiteradas. E Uhum, aí a gente fica mais fácil fazer essa prova, né? uhum, Porque foi direcionado. O assédio estrutural não. Ele faz parte da empresa, ele está inserido naquele ambiente, ele aham, virou uma cultura dali. E aí, para sim. você fazer prova disso, e o Ministério Público do Trabalho, quando tem que fazer prova disso, ele junta, por exemplo, todas as ações trabalhistas que essa empresa teve, em que os trabalhadores reclamavam disso. Quantos empregados dessa empresa ficaram doentes, sofreram de depressão, tiveram doenças ligadas a estresse e tudo mais. Então, é Uhum, uma prova mais coletiva e sim. mais difícil para o empregado fazer sozinho. Geralmente, elas são mais facilmente produzidas por pessoas que têm acesso à informação que podem solicitar documentos da empresa. Sindicato de empregados ou o próprio Ministério Público do Trabalho. Uhum. Eu tô vendo esse comentário do Raimundo aí. No país que moramos, o assédio virou moda, né? É Raimundo é meu interessante. pai, só para Ah, é constar. seu pai? Que legal. Olá. Olha só, seja bem-vindo. É engraçado, porque eu ia contar, estava só esperando você finalizar o raciocínio aí, porque tem duas coisas que eu achei interessantes que eu estava lendo sobre o assédio. Uma delas, Raimundo, é que tanto nos países subdesenvolvidos quanto desenvolvidos, já existem pesquisas, o tanto de assédio moral é a mesma coisa. Não tem tanto a ver o assédio moral com o subdesenvolvimento de um país, né? E outra coisa, o assédio moral, outra coisa que eu achei interessante, o assédio moral ele é tão antigo quanto o próprio trabalho, a própria relação de trabalho, né? E aí, para mim, que sou psicanalista, né, entrando com essa minha parte mais de psicólogo, psicanalista, isso tem a ver com, gente, com a psique, né? Com como funciona a cabeça do ser humano. Porque o ser humano, ele evoluiu tecnologicamente de uma maneira, né, e tem evoluído e vai evoluir muito mais. Mas em termos do tete a tete, da cabeça, da nossa estrutura psíquica, nós temos muita questão ainda, né? Assim, a evolução foi muito pequena. Então, independente se é o Brasil, ou se é os Estados Unidos, ou se é a Alemanha, assim, dá para entender bem por que o nível é normal, né? O nível é parecido, é igualado do assédio moral, né? E por que é tão antigo, né? É tão antigo quanto a relação de trabalho, né? Na verdade, a gente tem alguns doutrinadores, e eu até concordo com eles quando eles dizem, pessoas que são especialistas em direito do trabalho, escrevem sobre há muitos anos, Uhum. dizem e concordam expressamente que o trabalho ele nunca é uma relação neutra. Não. O trabalho nunca é indiferente na vida do ser humano. Ou ele vai ser uma fonte de saúde,
ou ele vai ser uma fonte de doença. O trabalho faz com que eu me sinta útil, faz com que eu me mantenha ativa, é a minha fonte, é o meu ganha-pão. Numa relação normal de trabalho, numa relação bem desenvolvida, o trabalho é fonte de prazer. Ele é algo que Uhum. me traz saúde, que acrescenta. Quando essa relação passa a ser uma relação doente, a ser uma relação problemática, ele vai gerar uma doença. É uma questão de tempo até que as pessoas adoeçam, que elas não sintam prazer no trabalho, que o trabalho deixe de ter um valor significativo na vida dessas pessoas. Uhum. É interessante, né? Essa significação do trabalho. As pessoas têm que saber lidar de uma maneira mais prazerosa, né? Isso aí, assim, até saindo um pouco desse assunto do assédio, parece que tudo que se. Eu vejo isso muito, né? Ou tá muito cansado, principalmente quem já está empregado, é muito comum. As pessoas que eu trabalho, fazendo trabalho de desenvolvimento dentro das empresas, né? Quanto mais a pessoa já está numa zona de conforto dentro das empresas, mais ela vai achando tudo muito difícil, vai ficando cansada e tende, inclusive, a adoecer mais. Porque parece que não tem mais aquela coisa de correr atrás de novos objetivos, de crescimento, de desenvolvimento profissional, né? Então, é importante, assim, todo mundo pensar, assim, que essa coisa de desenvolvimento não é só quando você está procurando emprego, né? Não é só quando você está atrás de se recolocar. Mas é sempre. E buscar fazer o que você gosta de fazer. Para que a coisa não penda para o lado da saúde, igual você está contando, né? Para o lado de depressão e tudo mais. Bom, eu acho que a gente acabou passando por todos os temas aí que a gente Foi, né? gostaria de passar. Nosso tempinho está Aham. acabando, né? Então, Então, eu passou muito queria rápido, nossa senhora. passou rapidíssimo. Aham. Eu queria te dar boa noite, te agradecer pelo tempo, pela Eu que disponibilidade agradeço. de vir aqui, de conversar sobre. Eu acho que é um assunto muito importante que precisa ser debatido sempre e que precisa ter esse diálogo multidisciplinar, né? Com Com certeza. diversos profissionais. Porque uma pessoa, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de uma multidisciplinariedade para conseguir combater esses problemas e melhorar as relações nesse campo da vida que é tão importante, que são as relações de trabalho. Com certeza. Eu que quero agradecer pela oportunidade, né? Gosto muito do escritório, do Rafael, né? Rafael tem sempre excelentes parceiros, né? Pessoas próximas. E foi um prazer te conhecer e a gente poder fazer esse bate-papo hoje, Michele. Obrigada, viu? Prazer foi meu, gente. Uma Obrigada a boa todo noite para mundo que você. acompanhou. Boa noite. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.